Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 1. Introdução doutrinária. O trecho da Introdução, Parte 1 de O Livro dos Espíritos que estamos contemplando é uma espécie de portal da doutrina. Antes de falar de alma, de espírito, de leis morais e de destino, Kardec para e educa a linguagem. Ele mostra que não existe educação do espírito sem educação do pensamento, e não existe pensamento claro sem palavras claras. A distinção entre espiritualismo e espiritismo, tão simples à primeira vista, é decisiva. Espiritualismo é toda a crença que admite algo além da matéria. Espiritismo é a doutrina que toma por princípio as relações do mundo material com os espíritos, situando-se como uma fase específica dentro da grande família espiritualista. Essa precisão verbal não é detalhe técnico. Ela toca a lei de progresso porque a humanidade avança do vago para o nítido, do sentimento genérico para a fé raciocinada. Toca a lei de responsabilidade porque, ao sabermos o que os termos significam, somos chamados a assumir conscientemente o que dizemos ser e em que dizemos crer. O texto inaugura, assim, uma pedagogia da clareza que acompanhará toda a codificação e será aprofundada pelos pensadores espíritas posteriores. Nível literal. Lido diretamente, o trecho afirma que, para coisas novas, são precisos termos novos. Kardec parte de um fato simples. Palavras antigas, com muitos sentidos, geram confusão quando recebem ainda mais significados. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo já designam com nitidez a posição oposta ao materialismo. Espiritualista é todo aquele que admite, em si, algo mais do que a matéria. Esse espiritualismo, no entanto, não implica necessariamente crer em espíritos enquanto individualidades, nem em sua comunicação com o mundo corporal. Se esses mesmos termos fossem usados para indicar a doutrina dos espíritos, aumentaria a anfibologia, isto é, a ambiguidade de linguagem. Poder-se-ia chamar espiritualista tanto quem apenas crê numa alma imaterial, quanto quem aceita a mediunidade tal como estudada pelo Espiritismo, sem que se distinguissem campos e responsabilidades. Para evitar isso, Kardec propõe termos novos: espírita e espiritismo. São palavras que derivam diretamente de espíritos, recordam a origem e o sentido radical da doutrina, e conservam para espiritualismo o seu uso próprio. Em seguida, ele formula a definição central. A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Seus adeptos serão chamados espíritas ou, se quiserem, espiritistas. E, por fim, situa o Livro dos Espíritos em dois planos. Como especialidade, contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, de que apresenta uma das fases. Por isso traz em seu cabeçalho a expressão filosofia espiritualista. Espiritismo, portanto, é espiritualista, mas espiritualismo não é sinônimo de espiritismo. Nível simbólico. Embora seja um texto conceitual, ele trabalha com imagens discretas, mas muito sugestivas. A primeira é a de coisas novas pedindo termos novos. Há aqui a ideia de um nascimento. Uma realidade espiritual mais claramente revelada surge na história humana e pede uma veste verbal adequada. Tentar ajustar essa realidade a roupas velhas, carregadas de sentidos diversos, é forçar costuras que acabam rasgando, é impor à revelação uma linguagem incapaz de contê-la com precisão. A menção à anfibologia evoca um ambiente de neblina mental. A palavra, que significa muitas coisas ao mesmo tempo, funciona como um vidro embaçado. O espírito olha,
mas não vê nitidamente. Separar espiritualismo de espiritismo é como acender uma luz ou limpar a lente, para que os contornos do pensamento fiquem claros. A mente deixa de caminhar em terreno escorregadio, onde qualquer crença espiritual cabe em qualquer expressão. Quando Kardec diz que o espiritismo é uma das fases da doutrina espiritualista, sugere um processo. Não se trata de um mundo à parte, isolado, mas de uma etapa num movimento mais amplo da humanidade em direção ao espírito. A expressão indica continuidade e novidade ao mesmo tempo. Continuidade porque o espiritismo se insere na tradição espiritualista. Novidade porque representa um momento em que essa tradição assume forma experimental, metódica, organizada. Por fim, o cabeçalho Filosofia Espiritualista funciona como um sinal de travessia. O livro se apresenta como ponte entre o vasto campo das filosofias espiritualistas e uma formulação específica, denominada Espiritismo. O nome escolhido não é um enfeite. É um marco que indica direção e delimita o caminho. Nível espiritual, movimento da alma. Do ponto de vista da alma, esse trecho convida a uma passagem interior que poderíamos descrever como saída da confusão confortável para a lucidez responsável. O estado inicial é a indistinta sensação de ser espiritual. Muitas pessoas se dizem espiritualistas. Creem em Deus, na alma, na vida futura. Usam termos como espiritualidade, mediunidade e espírito, mas sem distinguir se estão falando de uma crença vaga em algo além da matéria, de um dogma religioso tradicional ou da doutrina espírita tal como definida por Kardec. É um estado em que o sentimento de que existe algo a mais dispensa o esforço de pensar com precisão e de assumir as consequências morais daquilo em que se crê. O movimento proposto pelo texto é o do discernimento. Kardec nos convida a saber de que estamos falando quando pronunciamos certas palavras. Ser espiritualista significa não ser materialista, admitir uma dimensão espiritual. Ser espírita significa aderir a uma doutrina que toma por objeto as relações entre o mundo material e os espíritos, aceitando o conjunto de princípios e responsabilidades que daí decorrem. A alma é chamada a sair do abrigo do espiritualismo genérico e a posicionar-se com liberdade e seriedade diante da proposta espírita. Nesse processo aparecem leis espirituais importantes. A lei de progresso se manifesta na exigência de precisão conceitual. É sinal de maturidade não se satisfazer com fórmulas vagas. A lei de causa e efeito atua no campo mental. Ideias confusas geram práticas confusas. Ambiguidades de linguagem sustentam ambivalências de conduta. Clarificar conceitos é purificar causas. A lei de responsabilidade se explicita. Uma vez que sei o que é espiritualismo e o que é espiritismo, sou responsável por não confundir um com o outro, por não usar o nome da doutrina para justificar práticas estranhas ao seu objeto e método. Há ainda um convite à humildade. Ao situar o espiritismo como fase da doutrina espiritualista, Kardec desautoriza qualquer pretensão de monopólio absoluto da verdade. A alma é estimulada a reconhecer-se parte de uma história maior, sem deixar de assumir a especificidade e a seriedade da revelação espírita. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na prática, esse trecho nos convida a rever a maneira como usamos as palavras, como nos definimos e como situamos nossa fé no cotidiano. No plano da identidade, é uma chamada à honestidade interior. Quando digo que sou espírita, sei de que estou falando, reconheço que isso significa aceitar a existência dos espíritos, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a lei de progresso e as consequências morais desses princípios? Ou utilizo o termo apenas para indicar que não sou materialista e que simpatizo com ideias gerais sobre o espírito?
O texto convida a alinhar a palavra que me define com a realidade das minhas convicções e compromissos. No plano da linguagem, sou convidado a vigiar a forma como emprego espiritual, espiritualismo, espírita e espiritismo. Em conversas, exposições, textos e publicações, misturar esses termos como se fossem equivalentes gera mal-entendidos e obscurece o testemunho doutrinário. A aplicação concreta é simples e exigente. Chamar espiritualismo ao que é espiritualismo, chamar espiritismo ao que está dentro da codificação, não usar o nome da doutrina para práticas que a contradigam ou para opiniões pessoais não fundamentadas. No convívio com outras crenças, o texto inspira uma postura dupla, firmeza e respeito. Firmeza, ao lembrar que o Espiritismo é uma doutrina específica, com objeto próprio, não reduzível a um espiritualismo vago. Respeito ao reconhecer que todo aquele que crê em algo além da matéria é nosso irmão em espiritualismo, ainda que não seja espírita. Isso ajuda a evitar tanto o sectarismo orgulhoso quanto o sincretismo que dilui tudo num mesmo caldeirão. Na vida íntima, a clareza de termos pode tornar-se exercício diário de sinceridade. Assim como não devo confundir espiritualismo e espiritismo, também posso perguntar se não uso palavras ambíguas para encobrir atitudes ambíguas. Dizer estou buscando pode esconder uma recusa de tomar decisões concretas. Dizer acredito em espíritos pode conviver com a recusa de estudar, evangelizar-se e reformar-se. O cuidado com o vocabulário torna-se, então, treino de transparência para com a própria consciência. Na casa espírita, essas orientações se concretizam no estudo atento da codificação, na definição clara do que é trabalho espírita, na distinção entre o que é conteúdo doutrinário e o que é contribuição de correntes espiritualistas diversas. Evangelizar, nesse contexto, é organizar o pensamento, educar a linguagem e ajudar cada um a saber, com serenidade, quem é, o que crê e a que se propõe. Perguntas de reflexão. Quando me digo espírita, estou apenas declarando que não sou materialista ou assumo de fato as bases e as consequências da doutrina espírita? Costumo usar as palavras espiritual, espiritualista e espírita de maneira indistinta? Que confusões isso pode estar gerando em mim e nos outros? Tenho clareza de que o Espiritismo é uma doutrina específica sobre as relações entre o mundo material e os espíritos, dentro do vasto campo espiritualista, e não apenas um nome genérico para qualquer experiência espiritual. Na casa espírita, ajudo a preservar a precisão doutrinária, distinguindo o que pertence à codificação daquilo que é apenas opinião, hábito cultural ou prática de outros espiritualismos. Como lido, no dia a dia, com irmãos que são espiritualistas sinceros, mas não espíritas? Consigo unir respeito fraterno e fidelidade à especificidade da doutrina? Em que áreas da minha vida ainda mantenho anfibologias semelhantes às da linguagem, isto é, zonas de ambiguidade onde evito definir com clareza o que creio e o que decidi viver? Eixos de transformação interior. Clareza conceitual como higiene mental. Este trecho ilumina a necessidade de nomear bem as coisas. O espírito é convidado a cultivar precisão doutrinária, estudando e usando os termos segundo o sentido que Kardec lhes conferiu. A armadilha desmascarada é a preguiça intelectual que reduz tudo à espiritualidade, permitindo misturas incoerentes e enfraquecendo a força moral da mensagem. Assumir serenamente a identidade espírita. Ao distinguir espiritualismo de espiritismo e definir o objeto da doutrina, o texto chama cada um a um posicionamento consciente. A transformação pedida é passar do rótulo social para o compromisso íntimo. Se me digo espírita, que isso corresponda a estudo, reforma íntima e serviço.
A armadilha desvelada é o uso leviano do nome espírita como simples adjetivo de simpatia, sem adesão real. Humildade histórica e respeito no campo espiritualista. Ao situar o espiritismo como uma fase da doutrina espiritualista, o texto impede tanto a superioridade arrogante, quanto a diluição relativista. O eixo de mudança é aprender a ver a doutrina como parte de um movimento maior da humanidade, reconhecendo o que ela tem de novo sem desprezar outras formas sinceras de espiritualismo. A armadilha exposta é o sectarismo que rebaixa todos os demais, e o sincretismo que dissolve a identidade espírita em um espiritualismo indistinto.